Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Divino Mestre Jesus, abençoa os que estarão conosco nesta manhã, mas estende também as tuas bênçãos de paz a todos nós, habitantes desta casa planetária, ainda carregados de culpas, de consequências aflitivas. Que sob a tua direção sublimada e divina, apressemos o passo evolutivo para vencer o nosso atraso, no rumo de uma humanidade serena, virtuosa e feliz. Que assim seja. Muito bom dia, Nara. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Você que nos garante o áudio e a sonoplastia deste programa. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Sementeira Cristã, programa do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. A primeira sessão. Os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 389, cuja pergunta é: de onde provém a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista? A resposta: são espíritos antipáticos entre si desde a encarnação anterior. Eles se reconhecem e se sentem mesmo sem se falar. Já na sessão que responde a perguntas dos ouvintes, hoje é a pergunta da nossa prezada ouvinte Célia Baldo, do Jardim Alvorada, que terá a resposta. Ela perguntou à equipe do Idefran: o Espiritismo confirma que há mesmo almas gêmeas, como aquelas pessoas que se amam tanto a ponto de fazer acreditar que seu amor vem de outras vidas e que vão continuar se amando pelas vidas futuras? Vamos aguardar a resposta para daqui a pouco, minha cara Célia. Teçamos algumas considerações a respeito da fé. A esperança está para a fé, como o sol está para a luz. Como disse o nosso saudoso Pedro de Camargo no seu livro Em Torno do Mestre, que diz ainda: a lua não tem luz própria, reflete a luz do sol. Daí porque a lua difunde raios pálidos, merencórios e isentos de calor, enquanto o sol esparge raios intensos e fúlgidos, que além de iluminar, aquecem e vivificam. Já a genialidade de Albert Einstein, o célebre físico e matemático de nosso tempo, expendeu interessante opinião segundo a qual a religião se manifesta sob 3 aspectos distintos. A religião do temor. B, a religião da moral social. C, a religião do senso cósmico. Na sua visão de investigador das coisas da natureza, a religião nos seus primeiro e segundo aspecto é passageira, porque o controle da ciência destrói a primeira e substitui a segunda. Só a terceira permanece porque consubstanciada na realidade da criação da suprema inteligência. A sua privilegiada inteligência fazia questão de considerar as probabilidades evolutivas como forma da realização do objetivo superior das sábias leis da natureza. A constatação da ciência, como a exarada pela genialidade de Einstein,
nos faz lembrar as consoladoras e doces palavras de Jesus. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se as moradas se diversificam quanto às condições morais de suas humanidades, umas ainda grosseiras, outras de graus mais elevados, outras de tão elevadas se tornaram celestes, e se a diversidade de condições de seus habitantes são de ordem moral, haveremos de concluir pela certeza de que quanto mais moralidade, mais felicidade. O mestre não delimitou a fé nem circunscreveu dentro dos âmbitos pequenos das tricas e das sofistarias clericais. Ele fez um apelo à razão do homem, induzindo-o a lobrigar o autor da vida, o arquiteto do universo. Nesse foco luminoso que resplende no âmago da criação e no expoente de suas maravilhas, é que Jesus concita o homem a crer. E que crença pede ele? A fé cega, imposta por autoridade? Não. A fé raciocinada, aquela que nasce dos fatos, que parte do que se vê para induzir ou deduzir o que se não vê. Por isso o mestre acrescenta: na casa de meu Pai há muitas moradas. Sim, creia no Deus cuja existência e cuja obra se manifestam no panorama celeste, atestando a magnificência da obra, a onipotência e onisciência do seu autor. Partindo desse fato concreto, quanta dedução a inteligência do homem pode tirar? Transpondo-nos nas asas do pensamento a estas regiões refulgentes, a essas terras do céu onde habita a justiça, como não admirar a excelência do Criador? Eis a razão da fé raciocinada que, no dizer de Kardec, encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Tal é a religião dos gênios, tal é a fé proclamada pela terceira revelação. O sol mesmo é luz, a lua não é. Reflete a luz recebida. Assim a fé. Esta é força comunicativa que do coração de outrem, gerando neste a esperança, Jesus tinha fé. Seus apóstolos e discípulos tinham esperança gerada pela fé exemplificada de seu mestre. Os corações que de Jesus se aproximam e estabelecem com ele certa comunhão, iluminam-se com a luz potente do seu imaculado Espírito. A lua clareia os caminhos, o sol alumia e fecunda a estrela da vida. A lua é poética, faz esmar e sonhar. O sol é energia. Movimenta, vivifica, ativa e produz. A luz amortecida do satélite da Terra mostra os obstáculos. A luz brilhante e vivida do Sol distingue e remove os tropeços da senda do destino. Assim, a esperança faz nascer no coração do homem as boas e nobres aspirações. Só a fé, porém, as realiza. A esperança sugere a fé concretiza. A esperança desperta nos corações o anseio de possuir luz própria. Conduz, portanto, à fé. Quem alimenta a esperança está invariavelmente sob o influxo da fé oriunda de alguém. A força da fé é eminentemente conquistadora. Quem admira os exemplos e os feitos edificantes põe-se desde logo em harmonia com o poder de quem os realizou. Quem realiza, projeta naquele suas influências benfazejas. É o sol, fazendo a lua refletir a sua luz, ou seja, a fé gerando esperança. O tema central de hoje cede lugar para o nosso momento musical para reflexão. Autoria de Vinícius, Clara e Eliane. Vozes de Vinícius e Clara. A verdadeira alegria vem do amor. De
Dizem que Deus quis dar ao mundo um modelo de amor que fosse sempre profundo, na alegria ou na dor, que nada pedisse em troca, nem mesmo pra perdoar. Foi pensando assim que o Pai Eterno fez surgir na terra um dia a primeira mãe de colo terno, fonte de toda a poesia. E hoje ao te ver, mãe querida, sei que é verdade então, pois me iluminas a vida na luz do teu coração, que nas noites de saudade chora rezando por mim. Agora que eu sei que em outras vidas nós vamos viver mais de uma vez, o meu consolo será merecer nascer teu filho outra vez. O meu consolo será merecer nascer teu filho outra vez. Hoje ao te ver, mãe querida, sei que é verdade então, pois me iluminas a vida na luz do teu coração, que nas noites de saudade chora rezando por mim. Agora que eu sei que em outras vidas nós vamos viver mais de uma vez, o meu consolo será merecer nascer teu filho outra vez. O meu consolo será merecer nascer teu filho outra vez. O meu consolo será merecer nascer teu filho outra vez. O meu consolo será merecer nascer teu filho outra vez. Corrigindo, a música apresentada se chama Modelo de Amor, na voz e composição de César Tucci. Desculpem-nos. Bem-vinda seja a esperança. Bem-vinda seja a fé. Uma e outra espancam as trevas interiores. Que seria das almas encarceradas na carne se não houvesse fé, nem esperança? Se é doce ter esperança, é valor e vitalidade ter fé. Se a esperança gera o desejo, a fé gera o poder. Se a esperança suaviza o sofrimento, a fé neutraliza seus efeitos depressivos. Finalmente, se a esperança sustenta o homem nas lutas deste século, a fé assegura desde já a vitória da vida sobre a morte. Mas a fé e a esperança não são tudo. É preciso que a humanidade se enquadre nos preceitos do Evangelho para que haja paz e segurança. E muitos dos aspectos das aflições humanas dizem respeito à maneira como o homem se conduz, bem como um povo é governado, ou mesmo os costumes sociais. Vamos tecer algumas considerações sobre o perdão, lembrando que é o perdão o maior dos remédios a aliviar os sofrimentos, tanto do espírito quanto do corpo, porque os males do espírito, que são originários da consciência impura, acabam por se refletir na carne. É aí que se afirma com acerto
Ai daquele que diz, eu nunca perdoarei. Porque se ele não for condenado pelos homens, sê-lo-á certamente pela própria consciência, porque é nela que está inscrita a lei de Deus. Eis a questão que de tão lógica chega a ser matemática. Com que direito alguém pode reclamar o perdão das suas próprias faltas se ele mesmo não perdoa as faltas dos outros? O espírito de André Luiz, pela psicografia do Chico, dizem em suas obras que ninguém pode dar o que não tem, mas também não pode receber o que não dá. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando nos diz para perdoarmos aos nossos irmãos, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, isto é, sempre, porque a expressão 7 aqui não tem o sentido de limitação quantitativa, mas ilimitado, como era costume entre os judeus. Mas muita atenção para esta verdade. Há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma nobre, verdadeira, generosa, sublime, sem segunda intenção, que poupa com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, jamais impondo-lhe condições humilhantes, mas de elevação de seu próprio entendimento das coisas sublimes. A outra é maldosa. Faz-se-o sentir o peso de um perdão que irrita em vez de elevá-lo à custa de convencimento evangélico, de amor. Essa maneira não acalma, não é benevolente, mas exerce-se com ostentação, fazendo que todos o vejam verbalizando: vocês estão vendo como sou generoso? Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera de parte a parte. Não. Nisso não há generosidade, mas um modo de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostre mais conciliador, que prove mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza d'alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoar-lhe-ei, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, como recomendou Jesus. Eis uma dessas palavras do Mestre que mais alto fala ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração. São tão simples, tão resumidas e tão grandes em suas aspirações, que Jesus dá aos seus discípulos e encontrareis nelas sempre o mesmo pensamento. Nova interrupção na apresentação do tema central de hoje. Agora para o nosso momento musical mediúnico. Autoria do Espírito de Noel Rosa, pela psicografia de Marta Galego Tomás, vozes de José Pedro e Jane, Palavra que Convém. O que quereis que eu vos diga, que eu vos fale no meu canto, que vos cante o desencanto da dor, da desilusão. O que eu vos fale cantando da beleza que existe em cada coração. O que eu vos fale do carinho que faz nascer a amizade
e faz do ser mais cristão. O que eu vos fale ainda da responsabilidade da palavra da verdade, como nos disse a lição. O que eu vos fale da terra, coisas fáceis de cantar, um pôr do sol, um luar, sempre cabe na canção. O que eu vos fale do Cristo, de Jesus, Mestre e Senhor, do seu reinado de amor, escola de redenção. O que eu vos diga, que o mundo é um grande palatório, onde há muito palavrório em prol da libertação. O que eu valorize o tempo, segundo, minuto, hora, que é o nosso grande agora, na estrada da evolução. Irmão, saibamos dizer a palavra que convém, para que saibamos também transformar a treva em luz. Quis vos dizer no meu canto, na pobreza dos meus versos, que há dois mundos diversos, mas um só, Mestre Jesus. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoar a cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo que os torna invulneráveis contra os ataques, os maus procedimentos, as injúrias. Serás brando e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem Ele que te perdoar frequentemente? E conta o número de vezes que seu perdão desce para pagar tuas faltas? Escutai, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos mesmo de vosso amor, porque o Senhor vos elevará. É humilhando-vos que o Senhor vos exaltará. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo, da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, está voltando sempre para vós. E continua com amor a tarefa ingrata que começou há 2000 anos. Perdoai, pois, aos vossos irmãos, como tendes necessidade que eles vos perdoem. Se os seus atos vos foram pessoalmente prejudicados, é um motivo a mais para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haveria nenhum mérito em revelar os erros de vossos irmãos se eles não houvessem feito senão ofensas leves. Espíritas, não ouvideis jamais de que tanto por palavras como por ações, o perdão das injúrias não há de ser uma palavra vã.
Se vós vos dizeis espíritas, sede-os, pois. Ouvidai o mal que se vos pôde fazer, e não penseis senão uma coisa, o bem que podeis realizar. Tudo o que foi dito aqui é uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, ditada pelo Espírito Simeão, em Bordeaux, no ano de 1862. O foco de nossas considerações recai sobre o aspecto da lei divina, a que denominamos causa e efeito. E é com muita propriedade que Paulo, apóstolo em Lyon, na França, no ano de 1861, legou aos seguidores do Evangelho a seguinte mensagem: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Perdoai, pois, meus irmãos e amigos, para que Deus vos perdoe. Porque se sois duros, insensíveis, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor mesmo por uma ofensa leve, como quereis ser perdoado? Lembrai-vos de que cada dia tendes maior necessidade de indulgência. Aquele que diz, eu nunca perdoarei, está pronunciando a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo em vós mesmos não fostes o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa por um golpe de espinho e acaba por uma ruptura, não iniciastes vós mesmos o primeiro golpe? Quem sabe, em tais circunstâncias, se uma palavra ofensiva se não vos escapou? Se usastes de toda a moderação necessária? Sem dúvida, vosso adversário errou em se mostrar muito suscetível, mas é para vós uma razão a mais para serdes indulgentes, e de não ser ele destinatário da censura que lhe endereçais. Admitamos que fostes realmente o ofendido numa circunstância. Quem diz que não encenaste a coisa por represálias e que não fizestes degenerar em querela séria aquilo que teria podido facilmente cair no esquecimento? Se dependia de vós impedir-lhe as consequências, e se não o fizeste, sois culpados. Admitamos, enfim, que não tendes absolutamente nenhuma censura a vos fazer, e com isso não tereis senão maior mérito em vos mostrar clementes. Mas há outras duas maneiras bem diferentes de perdoar-se. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem de seus adversários, eu lhes perdoo, enquanto que interiormente experimentam um secreto prazer do mal que lhe acomete. Quantos dizem, eu perdoo, e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero vê-lo pelo resto da minha vida. Está aí o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. O perdão que lança o véu sobre o passado é o único que será contado. Porque as leis divinas não se contentam com aparência, elas sondam o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos. Não se lhes enganam com palavras e vãos simulacros. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para a sua empresa. Distribuição: Rua Carlos de Vilhena, 4270, Vila Imperador. Televendas
Campinas, 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Disse Paulo, o apóstolo: o esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de rebaixamento e de inferioridade. Não olvideis que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais que pelas palavras. Assunto que suscitou certa preocupação por parte da equipe do Idefran, não obstante não tenha sido objeto de qualquer indagação, mas preocupante por revelar visível angústia que tomava conta de alguém que, muito contrariado com a situação que se impunha a si mesmo por força da insatisfação oriunda que ele mesmo disse tratar-se de caprichos próprios de quem foi criado com todas as regalias que, afinal, não puderam ser mantidas para sempre. É que ele demonstrava angustiosa certeza de que nunca mais será agraciado pelas mesmas benesses, como ele mesmo alegou, e disso gerou dentro de si um sentimento de perda irreparável de felicidade que já não tinha, no sentido verdadeiro de felicidade, e disso resultou-lhe forte tendência a buscar solução no suicídio. E foi orientado convenientemente a buscar solução definitiva, tanto na psicologia quanto no centro espírita. Mas se esse nosso irmão aceitar, poderá ser ajudado por considerações sábias que são as seguintes: todos os suicidas têm em comum a finalidade do gesto, que é pôr fim à própria vida. Mas pelo caminho do suicídio, e é preciso que tenhamos isso sempre em mente, não se põe fim à vida, jamais. O espírito é imortal. É ele a essência do ser. É ele o portador de todas as experiências, boas ou más, que exercitou durante toda a trajetória de sua milenar existência até aqui. E se o espírito, na sua volta ao mundo espiritual, não leva nada que tenha consistência material, leva sua bagagem moral. As impressões colhidas, a instrução recebida, o grau de elevação conquistado, isso ele leva. Aliás, o espírito de verdade a quem coube a última revelação, que se denominou Espiritismo, mostrando-nos no quanto podemos entender a realidade das leis universais, ensinou-nos que o processo de elevação à felicidade verdadeira, que se traduz em perfeição, só se dá com duas asas: a asa da instrução e a asa do sentimento ou asa do amor. Ora, se todos tivéssemos o mínimo de conhecimento da lei da natureza, que é a lei de Deus, e se tivéssemos amor no coração, vivendo e agindo sem apego à matéria e aos caprichos humanos, sem egoísmo e sem orgulho, doando-nos em amor, portanto em caridade, em vivência fraternal, ninguém se suicidaria. Diz Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, que de todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles, pela sua característica de falso heroísmo,
de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir juntos dos homens sem a luz da misericórdia. No caso do suicídio direto, violento, diz outro espírito de Skol, Manuel Filomeno de Miranda, por meio da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. A morte não liberta. Ao contrário, produz o prolongamento das aflições, aumentadas pelas dores morais e pelos fenômenos decorrentes da imantação do espírito ao corpo, pelas fixações mentais geradoras de sensações novas e rudes e que enlouquecem quase sempre todo aquele que planejou fugir, sendo pela vida surpreendido mais adiante. Em proporções menores, porém, não menos dolorosas, dá-se a mesma agonia nos suicídios indiretos. São suicidas indiretos, aqueles que precipitam a hora da desencarnação, os sexólatras inveterados, os viciados de qualquer teor, os que ingerem altas cargas de tensão, os que se envenenam com o ódio e se desgastam com as paixões deletérias, os glutões e ociosos, os que cultivam o pessimismo e as enfermidades imaginárias, segundo o ensinamento do espírito Joana de Ângeles, também pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Quanto ao suicídio involuntário, a questão 944-A de O Livro dos Espíritos nos lembra que involuntário é o suicídio cometido por quem não sabe o que faz. É o caso dos loucos. O suicídio moral, ainda segundo a mesma obra espírita, na sua questão 952, é o cometido pelo indivíduo que perece vítima de paixões que ele sabia que lhe haviam de apressar o fim, porém a que não podia resistir por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas. Jamais tem o homem o direito de dispor da sua vida, porquanto só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da carne quando o julgue oportuno. O suicida é qual prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprida a pena. Quando preso de novo, é mais severamente tratado. Como quem se suicida é materialista, nada admitindo além do corpo físico, tem ele extrema dificuldade de se desvencilhar do corpo, cujo ataque dos micro-organismos lhe é refletido no corpo perispiritual, de que lhe resulta intenso sofrimento, já que ele tem a ilusão de estar fisicamente vivo e sendo devorado pelos vermes. Sejamos harmônicos com os desígnios das leis da vida e nada de mal nos acontecerá. Habituemos, por fim, a orar com o coração, de maneira sincera, e estaremos sintonizados com as fontes dos recursos divinos. No momento da oração sincera, nós nos angelizamos, porque afastamos de nós os pensamentos ruins, e para mantermos nossa postura íntima e gozar da assistência divina por todo o tempo, elevemos nossa atitude física e mental. Dediquemo-nos ao bem desinteressado. Façamos alguma coisa em benefício dos irmãos necessitados e convençamo-nos de que, onde habita o bem, não há espaço para o mal. E esclarecendo ainda que se o motivo é perda, nunca perdemos nada, porque o escopo supremo da vida é a evolução para Deus. E isso anula todo e qualquer sentimento de apego a coisas materiais. Se o problema é de ofensa recebida, comece a solução pelo perdão a quem ofendeu. Quando exercitamos o perdão verdadeiro, atiramos para bem longe o peso do orgulho e começamos a cultuar o sentimento de humildade. E tornando-nos humildes, nenhuma ofensa nos alcança. O perdão é o mais eficaz remédio para todos os nossos problemas, do corpo e da alma. E lembremos que perante alguém que se queixa,
Há muitos irmãos em piores situações. Cegos, surdos, mudos, sem pernas, sem braços, sem casa, sem lar, sem ninguém, que por sua vez tem também muito que agradecer ao Senhor da vida. Agradecerem a oportunidade de se redimirem dos seus erros passados nesta ou noutras vidas, porque ninguém sofre sem motivo. E Deus, sendo justo e bom, deu-nos a liberdade de agir, mas deu-nos também a certeza de que as nossas ações têm resposta de igual natureza. E os motivos somos nós mesmos, que criamos com as nossas ações equivocadas. Mas a misericórdia divina nos acode sempre que pedimos com sinceridade de propósitos. Agora, você ouvinte que deseja ajudar alguém nessa situação tão infeliz, você demonstra ter um coração bondoso. Disso lhe resulta um potencial de ajuda muito grande. Por isso, além do diálogo, ore pela pessoa infeliz. Recomende à nossa irmã ou ao nosso irmão infelicitado por tão desesperadora ideia que receba passes com regularidade, pelo menos 2 vezes por semana. Faça pelo menos 1 vez por semana o culto do Evangelho no lar, e que ele ou ela abra o coração e fale com Jesus dos seus problemas, pedindo ajuda. E Jesus o envolverá com a sua bênção de paz e de equilíbrio, com toda certeza. A seguir, no Sementeira Cristã, em nossa dimensão, vocês ouvirão notas, informações, campanhas de interesse das casas espíritas. Se sua instituição não é espírita, mas nada cobra por sua assistência aos necessitados, porque orientada exclusivamente no Evangelho de Jesus, ela também tem espaço neste programa para divulgar assuntos de interesse da assistência social. 1.100 pessoas devidamente inscritas puderam acrescentar aos seus conhecimentos muitos e novos conceitos sobre importantes aspectos morais e espirituais das nossas vidas, no seminário que Divaldo Pereira Franco ministrou no Ginásio de Esportes da Escola Pestalozzi no último dia 13. Dissertando sobre o tema Vitória sobre as Paixões, Divaldo prendeu a nossa atenção de tal forma que nos tornou capazes de, no quanto permitiu a nossa capacidade intelectiva, entender o quão importante é usarmos convenientemente os nossos próprios poderes para vencer fraquezas que infelizmente nos impõem atrasos evolutivos. Além do livro que cada um dos inscritos para o seminário puderam adquirir por direito da própria inscrição, todos os presentes puderam também adquirir livros igualmente psicografados pelo Divaldo no próprio local do seminário. Pelo quanto nos beneficia o Divaldo por seus esforços no cumprimento de sua iluminada tarefa de divulgar a doutrina espírita, esperamos que novas oportunidades se nos ofereçam para a iluminação de nossas consciências. O Vinícius, da USE de Franca, nos pede divulgar que a reunião mensal daquela entidade, agora em fevereiro, será no próximo dia 28. Mas pede enfatizar que desta vez ela terá caráter especial porque será a ocasião de a diretoria apresentar o plano de trabalho para o exercício 2016. Outra diferença está no fato de que a reunião desta vez será nas dependências da creche Maria da Cruz, ali bem pertinho da sede da USE. Vamos repetir, dia 28, horário 9 horas. Leia o jornal A Nova Era, físico ou virtual. www.idefran.com.br. A Janda, da Janda Floricultura, nos pede divulgar a palestra que o nosso companheiro e diretor do Idefran, Felipe Salomão, proferirá no Centro Espírita Lar de Ismalha, no próximo dia 26, sexta-feira que vem, às 20 horas, sobre o tema Programa de Trabalho. O Lar de Ismalha é a Rua Luiz Magrin,
1280, Jardim Paulistano, 1. Quem tiver dificuldade quanto à localização do Lar de Ismalha, ligue para a Janda, 3723-8307. O grande amigo do Felipe e de todos do Idefran, Celso Malta, com muita razão nos recomenda que divulguemos a Rádio Espírita Fraternidade, que permanece no ar 24 horas por dia, acessível pelo endereço www.radiofraternidade.com.br. Agora eis o que nos pede Dona Sônia Munhoz. Divulgar que hoje no Centro Espírita Dona Nina, às 19 horas, teremos palestra com Edna Honorato e música pelo Assir Carrijo sobre o tema A Presença de Jesus em Tua Vida. Estejamos todos no Centro Espírita Dona Nina, hoje, 19 horas, Rua Euclides Barbosa Leme, 411, Vila Santa Helena. A seguir, no Sementeira Cristã, Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem transmitida pelo espírito da senhora Alzenita da Silva Nunes, que, pela psicografia caridosa de Chico Xavier, expressa aos seus familiares, dirigindo-se especialmente ao seu querido Eurípides. Não é este. Fala de suas impressões tanto sobre as circunstâncias de seu passamento, juntamente com um netinho querido, quanto de suas experiências na condição de espírito, agora livre. Vamos ouvi-la na interpretação de Euri Carvalho. Eurípides, meu filho, Deus abençoe a você e Diniz com todos os nossos. Estou aqui juntamente com vocês, como quem procura confirmar notícias que já consegui enviar através do Centro Espírita Eurípides Barçanufo em nossa Goianésia. O nosso irmão Orcedino é nossa testemunha. Agradeço a ele por ter vindo. Não precisava, em meu entendimento, reafirmar o que já disse. Muito me doeu aquela desencarnação repentina, quando guardava o nosso Cleison com tanto amor. Naquela hora em que o movimento súbito de máquinas nos envolveu, se me achasse sozinha, não me afligiria tanto. Afinal, filhos queridos, tinha eu vivido a minha existência. Deus me concedera a felicidade de criá-los com carinho na singeleza de nossa vida e de nossa casa. Não que eu tivesse a ideia de querer a morte. Entretanto, estava resignada com o que pudesse vir sobre meus dias na terra. Mas o netinho era um tesouro em minhas mãos. Era a vida que começava e que eu devia defender. Penso que adormeci, agarrando-me a ele na ânsia de livrá-lo. O resto não posso saber, porque a misericórdia de Deus nos amansa o senso de consciência na hora grave da liberação do corpo. Assim como acontece conosco, se alguém no mundo nos administra um anestésico de alto poder. A não ser aquele pavor no coração da mulher que se vê obrigada a salvar um filho ou um neto, sem poder, à frente do inevitável, nada mais sofri. Entrei numa espécie de sono no qual vivi toda a minha existência, desde a infância, como se estivesse divagando num sonho. Quando acordei, ao me reconhecer sem o Cleison, gritei por socorro e chorei, como podem vocês imaginar. Da atmosfera que me cercava, não guardei traços na lembrança, porque os meus braços vazios me compeliam no mergulho em mim própria, a fim de rezar em desespero. Nossa abnegada Josefa, a quem chamo por Mamãe Josefa, qual se me visse de novo criança, me amparou
abrindo-me os braços. A perda do netinho me fazia sofrer muito mais que o desenlace havido entre mim e o corpo estragado que ficara. Fui informada de que o neto fora conduzido a um lar de crianças, enquanto me entregava ao sofrimento, ao recolher informações quanto a ele. O que chorei, meus filhos, não me seria possível dizer em palavras. Sei, porém, que nossa querida Diniz e você me compreenderam e que tudo vai se reorganizando para a vida. Não direi que essa organização se verifica sem mim, porque as mães nunca morrem. Adivinho que Deus me concederá um meio de estar perto de casa para ver a todos e acompanhá-los com o meu coração. O Volmer e a Marilu ainda precisam de muita assistência e rogo a vocês auxiliarem meus filhos com as palavras de paz e de esperança de que tanto necessitam. Já posso ver o nosso Cleison, onde se encontra, sob o carinhoso cuidado de muita gente boa, e prometo dividir-me entre vocês em Goianésia e ele, que se transformou em meu companheiro de viagem, dessa viagem em que somos transportados nos braços daqueles que nos fazem a caridade de amar nas horas difíceis, quando já nada se tem para dar ou retribuir. Tenho recebido os bons pensamentos de seu pai, que muito me auxiliam, e agradeço à Maria Aparecida, à Marilu, ao Volmer e a vocês as orações com que me confortaram neste ponto de minha dolorosa experiência, em que atualmente me vejo lutando ainda bastante para recuperar-me na paz de que preciso, a fim de retornar às minhas possibilidades de ser útil. De qualquer modo, peço a vocês, da família, que nada promovam contra qualquer pessoa. Aprendi com a vida que devemos colocar a nós mesmos no lugar daqueles que arcam com o fardo da culpa, e não desejo nem para vocês e nem para mim os sentimentos daqueles irmãos que merecem as nossas preces de paz e não qualquer palavra de censura. Aqui na vida espiritual, a verdade se nos revela com tamanha luz que qualquer ideia de punição sobre os outros não é mais possível. Somos todos irmãos. O erro de uns pode ser a falta dos outros. Sou ainda mãe de meus filhos e compreendo que os nossos semelhantes não nasceram no mundo sem a presença de mães que os amam, e sempre pensando em Deus, desejo a paz. Desejamos todos nós essa paz, a fim de que não estejamos a criar maiores lutas em torno de nossos passos. Filhos meus, imaginando aqui a presença de todos, peço a Deus que os abençoe. E esperando que a fé em Deus cubra as nossas provas, das quais naturalmente temos necessidade, reúno vocês todos em meu abraço de muito carinho, embora orvalhado das lágrimas de saudade. A mamãe que os seguirá sempre, rogando a Deus que a todos nos ampare e nos abençoe. Alzenita da Silva Nunes. Agora é hora de pergunta e resposta.
Hoje esta sessão atende a nossa prezada ouvinte Célia Baldo, do Jardim Alvorada, que terá resposta à seguinte pergunta. O Espiritismo confirma que há mesmo almas gêmeas, como aquelas pessoas que se amam tanto, a ponto de fazer acreditar que seu amor vem de outras vidas e que vão continuar se amando pelas vidas futuras? Vamos ouvir a resposta, minha cara Célia, e quem responder em gravação é o nosso companheiro Felipe Salomão. Célia, agradecendo a gentileza da sua pergunta, queremos dizer-lhe, em primeiro lugar, que no sentido de almas que tenham que reencarnar sempre juntas, com um amor exclusivo somente entre elas, esta não é a ideia da doutrina espírita. O que o Espiritismo aceita e nos ensina é que há almas que procuram sempre umas às outras pela afinidade que apresentam entre si. Por exemplo, o gosto pela música, o gosto pela matemática, o gosto pela pintura, o gosto pelo balé ou por outras coisas mais. Então, estas almas que têm os mesmos gostos, as mesmas afinidades, elas procuram reencarnar sempre juntas. Não quer dizer com isso que para sempre vão reencarnar somente as duas almas juntas. Porque no sentido da afinidade espiritual, do amor que deve unir as criaturas, da fraternidade que deve imperar entre todos os espíritos, quanto mais as almas avançam no sentido da espiritualidade, da perfeição, mais elas ampliam o número de pessoas com quem se afinizam. Então, esta afinidade não é só com uma alma, é uma afinidade com inúmeros espíritos que vibram naquela mesma faixa. Então, não podemos aceitar, segundo a doutrina espírita, a ideia de que uma alma tenha sido criada para outra, isto é, duas metades que vão se completar no futuro. Isso não é o que ensina a doutrina espírita. Por enquanto, o aprendizado com a doutrina espírita nos informa que as almas se afinizam pela maneira de sentir, de pensar, de agir, e que procuram sempre estar juntas, mas não são duas almas, é um número ilimitado de almas que, vibrando na mesma faixa, gostam de estar juntas, desejam estar juntas, procuram estar juntas, mas um número muito grande, formando verdadeiras famílias espirituais. Envie sua pergunta ao Idefran, Rua Major Claudiano 2185 Centro, CEP 14.400.690 Franca, São Paulo, ou pelo telefone 16-3721-8282, ou por e-mail, idefran@idefran.com.br. Ninguém será reconhecido a Deus se não mostrar agradecimento aos homens. Com esta observação do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Gratos pela audiência. Lembre-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentaram Nara Carlone e Eurípides Mendonça. Participação de Euri Carvalho e Felipe Salomão. Áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção virtual, Antônio Carlos Essado. Que Jesus nos abençoe a todos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou